Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 8 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre cultura em Santos e sobre o novo comando da Costa da Mata Atlântica Visitors Bureau. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o secretário municipal de Cultura de Santos, Rafael Leal. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Obrigado pelo convite, é importante estar nessa casa aqui. Parabéns para o Léo, meu amigo, uma boa sorte para ele, estou à disposição aqui. E também o novo presidente da Costa da Mata Atlântica Visitors Bureau, Leonardo Carvalho. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, o Turismo agradece o convite e vamos aí debater, discutir, conversar um pouco mais sobre turismo e cultura. E a partir de agora você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos transmitindo o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Twitter e pelo nosso Instagram. Rafael, apesar de não parecer por conta do calorão que está fazendo, a gente está quase perto do inverno, né? E quando tem inverno não tem praia, no entanto, quem mora aqui, quem visita a cidade, quer e busca opções culturais. Como é que está sendo planejado, do ponto de vista cultural, o inverno em Santos? Muito bem planejado. Bom, só para ter um histórico do ano passado, mês de julho do mês passado, não teve um dia de chuva e não teve um dia nublado. Todos os dias foram dias de sol, ensolarados. Então, foi um julho de verão, na verdade, que nós tivemos. Mas a gente se preparou para isso, de qualquer forma. A gente concentrou grande parte dos festivais da cidade no mês de julho, para ter muitas opções de cultura. Então a gente tem o Festa Inverno, que acontece no mês de julho inteiro, que é o festival filantrópico, o maior da região. Que acontece... Tem crescido, né, ao longo dos anos, o Festa Inverno? Tem, acontece no Arena Santos, né? E, bom, são mais de 30 entidades que participam desse grande evento aí, com muita música, gastronomia, são restaurantes, lanchonetes, brincadeiras para a criançada, então tem muita coisa. Tem o Festival Santos Café, que é um grande sucesso aqui da região, é um festival que já tem abrangência no estado de São Paulo já, as pessoas vão vir cobrir, vêm conhecer o evento já, porque é um evento conhecido, está indo para a sua 4ª edição. No começo, no feriado de 9 de julho, que é o Festa Inverno, que é o Festival Santos Café, e a gente também tem parceria com a Denise e com o Jamir no Santos Jazz Festival, que acontece no final do mês de julho. E a gente tem a Copa do Mundo aqui que vai estar acontecendo. Exato. Vão ter pontos para as pessoas estarem assistindo no próprio Festa Inverno, vão ter opções para as pessoas estarem assistindo os jogos. Então a gente tem muitas surpresas aí no mês de julho e no nosso inverno. Quando a gente fala de cultura, não por acaso eu estou com o presidente da Costa da Mata Atlântica do Bureau e com você aqui, a gente sempre diz que cultura e turismo, elas são irmãs, eu vou dizer gêmeas, porque uma não caminha sem a outra, uma puxa a outra. Você foi secretário de turismo até poucos meses atrás. Como tem sido o diálogo desde então? Quando você houve essa troca de cadeiras, você veio para a cultura e hoje o Odair está no turismo. Exatamente. Bom, não fez 90 dias ainda que eu estou na cultura, né? Eu brinco que eu falo as duas línguas agora, né? A gente consegue já fala as duas línguas. Quando eu estava no turismo, eu falava muito já na cultura, porque eu estava na cultura, então acaba não tendo esse problema. Para mim é uma facilidade grande, porque a gente tem uma conversa, um diálogo tranquilo com o Odair. A Prefeitura Municipal trabalha em rede, o prefeito pede muito isso aí, as secretarias têm que conversar, a gente tem que ter esse dinamismo, isso acontece. E todos os eventos, inclusive o Santos Café é um evento em parceria, turismo com a cultura. Sim. São as duas secretarias que organizam esse evento, então a gente tem muito diálogo e muitas ações em conjunto. Leonardo, você tem 2 anos pela frente, à frente aí da presidência da Costa da Mata Atlântica, e o teu maior desafio é a promoção do turismo da nossa região. Quais são os planos? Sem dúvida. São 2 anos de muito trabalho, né? E a gente que acompanha o turismo com muita proximidade, a gente percebe um afastamento da região nos encartes de turismo Brasil afora, Sim. né? A gente vê outras cidades que não têm o mesmo apelo turístico serem fortemente divulgados, né? Serra acima, e a gente percebe que a nossa região aqui ainda está um pouco menosprezada, a gente pode dizer assim? Podemos usar esse termo, mas eu acho que a nossa parte, o nosso quião está muito pouco explorado. Então,
Em 2 anos, a gente precisa transformar essa imagem, a gente precisa, de fato, defender e deixar muito claro que a Costa da Mata Atlântica é um novo destino a ser explorado. Então, de repente, uma nova forma de se colocar Santos, São Vicente, Guarujá, no destino, na rota de quem quer fazer um turismo. Tanto a família, quanto o turismo da terceira idade. Como o turismo de negócios. Turismo de negócios. Turismo ecológico. Sim, existe N situações e essas 9 cidades permitem isso, né? Então, é um desafio nesses 2 anos trabalhar isso. Já estamos fazendo algumas reuniões que buscam esse fortalecimento da nossa região e é isso. Estamos agora numa nova gestão e esperamos toda a sorte do mundo para a gente. A ideia é convencer as operadoras de turismo a ter a Costa da Mata Atlântica como um pacote de opção para quem quer Sem dúvida. Viajar. Sem dúvida. A gente sabe que o turista, na verdade, o turista que chega aqui no litoral, grande parte dele vem de carro, né? Sim. Então, além disso, existem os pacotes aéreos que precisam de uma logística preparada para que esse transporte seja o mais rápido possível e sem grandes barreiras de entrada. Existe também uma dificuldade, que a maioria das 9 cidades existem regras de entrada, em cada uma tem uma condição para se entrar, então isso é uma outra barreira que a gente precisa, de alguma forma, conversar com as cidades para que, de repente, Uma linguagem única, um plano único. Justamente, até porque todas as cidades são da Costa da Mata Atlântica, então esse é o objetivo. O turista vem para a Costa da Mata Atlântica e aí ele vai passar por Bertioga, Peruíbe, São Vicente, mas sem um entrave burocrático de se pedir uma autorização para cada cidade. Isso realmente é uma incoerência quando a gente fala de promoção de turismo e isso acaba também impactando diretamente a promoção da cultura, né, Rafael? Absolutamente, é o selo metropolitano, né? Isso. Que é muito discutido, ou seja, acho que há 5 anos discutido aqui, dos que eu tenho noção, mas tem mais de 10 anos já que tem essa discussão e não avança. Quem está liderando essa discussão é a GEM, agora com o DESB, né? Tenho certeza agora com o Leonardo, com o Hélio na GEM, isso vai ser ampliado com a Thaís, que é uma grande liderança entre os secretários de turismo aqui da região. Isso vai ser resolvido, que vai ser muito importante para a cultura, para o turismo e para as cidades, para as novas regiões. Leonardo, quando a gente fala em selo metropolitano, a gente pode dizer que o que falta hoje para que ele saia efetivamente do papel é união? Bom ponto a ser tocado. Acredito que sim. Eu estou, na verdade, há menos de 2 meses, né, eu assumi a gestão. Eu acredito que sim. Hoje, por exemplo, a gente está em Itanhaém, em Peruíbe, conversando com os prefeitos, com os secretários. Já passamos em Bertioga, já passamos em Santos. Então, a gente está justamente levantando informações, base de dados, qual o sentimento de cada prefeitura para a gente tomar uma ação, né? Um dos pilares básicos nesses 2 anos que a gente tem que trabalhar é que as 9 cidades entendam que um Convention Bureau é o grande ponto central de comunicação entre o empresário e os órgãos públicos. Então, se o empresariado perceber que o Convention Bureau é um canal de comunicação onde uma dificuldade que você tem no seu negócio, onde uma ideia que você quer lançar. Você é um interlocutor, né? A entidade é uma interlocutora, na verdade. Justamente. E um Convention Bureau é o único meio multissetorial que conversa com o órgão público e com o empresário. Então, se as 9 cidades, o empresário perceber que o Convention Bureau tem a capacidade, a capilaridade de conversar, eu acho que a gente consegue sair fortalecido. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro. Ações isoladas não vão funcionar, porque se percebe isso há alguns anos e a gente vê o resultado, na minha opinião, abaixo bem abaixo do que era esperado. Então, já que estamos tentando de uma maneira e não está funcionando, vamos tentar nessa linha de união e a transformação de Santos e região Convention Bureau para a Costa da Mata Atlântica Convention Bureau é justamente por isso. Então, acabar com essa ideia que é Santos, em primeiro lugar, e por incrível que pareça, a primeira cidade que assinou convênio como Costa da Mata Atlântica foi Santos. Então, assim, ele abriu mão do nome, né, que abriu mão, mas isso já estava dentro de uma conversa inicial, e é o primeiro a aportar.
Então, se as outras 8 cidades apostarem na ideia, apostarem que a gente tem todo um trabalho pela frente, todo mundo vai sair ganhando. Sem dúvida nenhuma. E falando em apostar, falando em direcionamento, há quase um ano, Santos foi a terceira cidade a implantar o Plano Municipal de Cultura. E esse é um documento importantíssimo para nortear, independente de quem sente na cadeira, as ações voltadas para a cultura. Nesses quase 12 meses, Rafael, o que de fato já saiu do papel ou o que está em vias de sair do papel? Verdade. Até para destacar a importância desse plano, né? Quem estava no começo, quem assinou quem iniciou o processo do plano foi o Raul Cristiano. Sim. Quem deu sequência e assinou foi o secretário Fabião, né? E agora eu estou aqui há 90 dias com o plano. Para você ver a importância disso aí. A gente tem, de fato, um norte para seguir. Nosso planejamento, Nathalie, e a todos que estão nos escutando, nos vendo, é a gente finalizar até o final do ano, a gente encerrar as metas a curto prazo e a gente vai dar sequência já e vai encerrar algumas a médio prazo também. Então, a gente já está diversos, entre eles, para dar alguns exemplos aqui, tem um canal de comunicação que está dentro do plano, canal de comunicação só da cultura, para a gente poder estar divulgando nossas ações, nossos cursos, as atrações da cidade. Temos também, na parte de formação cultural, uma série de novos cursos para a gente poder estar atendendo aí mais gente. Hoje a gente atende cerca de 5 mil pessoas, 5 mil jovens. E a expectativa e a ideia, a vontade é atender quantas? Não, é ampliar isso, a gente vai aumentar a quantidade de cursos, né? E a gente vai ter uma certa noção no segundo semestre, nesse número que a gente vai... O plano não fala em número de jovens. Mas em ampliação das atividades. Ampliação de atividades, exatamente. E umas metas a médio prazo, que era para ser resolvida somente em 2020, a gente vai resolver esse ano ainda, que são os 4 teatros abertos com a VCB. Que talvez para esse ano aí vai ser, em termos de entrega de próprios, de reformas, vai ser a maior entrega, porque é uma meta a médio prazo. Sim. Nós teremos mais 2 anos para conseguir. Sim. E a gente conseguiu aí com muito esforço, vai conseguir com muito esforço atender aí pela primeira vez em 12 anos que a gente vai ter os 4 teatros funcionando e pela primeira vez... Abertos. Abertos, né? E pela primeira vez na história as 4 com ABCBs, né? Que não possuía antes. Quando a gente fala em 4, a gente está incluindo Rosinha Mastrangelo. Exatamente. A gente está falando do Coliseu, do Guarani, do Brás Cubas e do Rosinha Mastrangelo, que de fato, quando eu sentei lá, falei, a gente precisa reabrir isso aí. Já estava toda a Secretaria de Cultura, os funcionários da Secretaria já estavam arregaçando a manga, trabalhando para reabrir o Rosinha. Então, até o final do ano a gente vai abrir. Como é que está hoje a situação do Rosinha? A parte civil está quase finalizada, falta a camarim e o banheiro para o público, né? E a parte técnica falta a iluminação, a climatização e a sonorização. Ou seja, falta muita coisa, a gente está buscando parceria. A gente pretende agora, a segunda parte da obra, que é para finalizar, não utilizar um centavo de recurso público, tudo através de parceria. Público-privada. Exatamente. Por isso que a gente tem uma segurada na obra, porque a gente está agora, a gente privilegiou o dinheiro, o recurso, o nosso orçamento para contratações de artistas, para a gente estar aumentando nossos cursos, e esse recurso para a obra do Rosinha Mastrangelo, a gente vai correr atrás da iniciativa privada. Leonardo, quando a gente ouve o secretário dizer que os 4 teatros vão estar abertos pela primeira vez em 12 anos com a VCB, que é uma certificação extremamente importante, que significa segurança para quem frequenta o local, principalmente, e a gente fala de promoção de cultura e de turismo, é uma notícia que pode impulsionar a vinda de eventos que, eventualmente, tenham deixado de descer a serra. Sim. Existem alguns causos históricos aí, né, que realmente deixaram alguns teatros com uma má impressão. Eu acho que isso é fundamental. A segurança hoje está em primeiro lugar em tudo na vida, né? Então, eu não tenho dúvida que a prefeitura está no caminho certo com a normatização e a normatização e a segurança dos espaços, porque envolve muita gente, a circulação de muitas pessoas. E aí, Rafael, tem uma empresa que eu conheço que pode te ajudar na parte de iluminação e sonorização lá no Teatro da Rosinha Mastrangelo, Teatro Rosinha Mastrangelo. E depois eu vou te passar o cartão dela. Tá bom? Que, aliás, falando em empresa, você está no segmento de eventos há mais de 20 anos. Isso. O que você percebeu de mudança nessas 2 décadas? O que mais mudou?
Pois é, se a gente analisar eventos corporativos, vamos falar eventos corporativos, há 25, 20 anos não existia o formato como ele é hoje. Naquela época eram palestras, a pessoa no máximo tinha um microfone com fio, né? E tinha lá um projetor de slides, um retroprojetor, era o que tinha, né? Então, de fato, os 20 anos são de totalmente inovação e tecnologia. Sim, hoje a gente vê grandes espetáculos, né? Sim, hoje o evento ele é um espetáculo, né? Espetáculo. E quem vai no evento está esperando isso. Exato. Então, primeiro ponto é a tecnologia, que não para. É diferente de algo tradicional, que ele já vem a cada década se preparando e se aprimorando. O caso de eventos é tudo muito novo, né? E aí existe uma peculiaridade, que é a mão de obra que presta esse serviço. Sim. Não existe, por exemplo, um curso de formação para um técnico em eventos, né? Um de som, iluminação, de projeção, um geradorista que seja, de cenografia. Sim. Então, o primeiro ponto é realmente a tecnologia, o segundo ponto é a formação. E aí quando a gente roda, fala turismo, fala cultura, aí vai cair aonde? Na educação. Sim. Né? Então, muitos males que a gente vive hoje sem dúvida, é pela falta falta de políticas públicas sérias de investimento em educação no nosso país como um todo. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o acidente do navio que bateu em 3 balsas e segue falando aqui sobre turismo e cultura. Saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e a Capitania dos Portos quer ampliar a segurança na travessia de balsas entre Santos e Guarujá, depois que um navio bateu em 3 embarcações. A balsa que mais sofreu danos foi a que estava em operação. A FB-28 tinha acabado de atracar e estava vazia. Mas 2 embarcações foram atingidas. Uma já voltou a operar e a outra passa por uma avaliação técnica. Essa estava atracada e, com o impacto, destruiu parte da barragem de concreto. O acidente aconteceu na noite de domingo. Às 8h30 da noite, um navio chamado Santos Express colidiu com 3 embarcações nossas. 2 estavam aqui no cais da manutenção, em stand-by, e uma havia terminado de fazer o desembarque na gaveta próximo ao Centro de Controle Operacional. O diretor de operações da Dersa explica que com 2 balsas fora de operação, a travessia vai perder 25% da capacidade. Ainda não há previsão de quando o serviço vai ser normalizado. O processo depende de acionamento dos responsáveis para o devido ressarcimento. Isso corre em paralelo com o serviço de recuperação. Os nossos técnicos estão avaliando as embarcações, a profundidade dos danos e executando a lista de serviços necessários para a completa recuperação, a completa restabelecimento da operação de ambas as embarcações, das 3, aliás. Por sorte, só houve danos materiais, mas a história poderia ter sido muito pior. É que o navio passou muito perto daquela área ali, daquele pier, onde é o desembarque das bicicletas e também de passageiros. Por sorte, na hora do acidente, não havia ninguém e nenhuma embarcação naquele local. Caso contrário, uma tragédia poderia ter acontecido. O navio Santos Express atracou na ilha Barnabé e os contêineres estão sendo descarregados. O cargueiro tem 333 metros de comprimento e 48 metros de largura. O porta-contêineres vai passar por uma avaliação de engenheiros credenciados pela Marinha e só poderá navegar novamente se estiver em plenas condições. A Capitania dos Portos de São Paulo abriu inquérito para apurar as causas e responsabilidades. Estão sendo verificadas todas as possibilidades, se houve alguma falha mecânica ou se houve algum procedimento operacional, ou seja, se houve problema material ou se houve problema de pessoal também. O capitão dos portos reafirma que poderia ter sido um grave acidente. Não houve vítima, não houve vazamento, ou seja, embora tenha sido uma situação de um risco bastante grande, mas as consequências foram pequenas, digamos assim, né? Sem nenhum dano às pessoas e sem nenhum dano ao meio ambiente. Seria uma tragédia sem precedente nenhum. Isso mostra a necessidade cada dia mais urgente
de se pensar de maneira séria e não politiqueira sobre a ligação seca entre Santos e Guarujá. A travessia de balsas já não comporta mais o número de veículos que diariamente fazem a travessia, seja para Santos, seja do Guarujá aqui para Santos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje participam do Bom Dia Baixada o secretário municipal de Cultura de Santos, Rafael Leal, e o presidente da Costa da Mata Atlântica Visitors Bureau, Leonardo Carvalho. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, e também pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo. Geralmente, Rafael, cultura e turismo, apesar de serem vetores de promoção socioeconômica, promoção de cidadania, não recebem a atenção devida dos governos. Basta ver a verba que é destinada para as pastas sempre que se fecha um orçamento. A gente consegue mudar esse cenário? A gente saiu do bloco falando de educação. Se a gente tivesse um investimento em educação de uma maneira mais séria, talvez a cultura e o turismo fossem vistos de outra forma? Bom, eu posso falar aqui por Santos, né? Eu não tenho que reclamar aqui do meu orçamento. A gente tem um orçamento, claro que é limitado. O prefeito, com toda a razão, ele precisa governar e escolher, né? Então a decisão em investir na educação e na saúde aqui em Santos, em obras grandes, como está acontecendo na entrada da cidade, graças e tantas a Deus, outras, né? Que era uma da prioridade, ou seja, a gente está falando que a última grande obra que teve na entrada da cidade foi em 83, feita pelo pai do prefeito atual, Exato, Paulo Barbosa. Exatamente. E agora, após longos anos, que essa grande obra vai acontecer, que ela vai ser transformadora para o santista, para o turista, para todos nós. Para o turista, né? para a cultura, para todos. De uma maneira geral. E na cultura, eu tenho o meu orçamento que ele é limitado, mas a gente conseguiu redimensionar o orçamento há 90 dias, quando ele sentou como secretário, né? E a gente vai, com o orçamento, a gente vai investir na formação cultural, em parcerias com a SEDUC, com a educação, porque assim como o turismo, cultura e educação caminham juntos também. Sim. A gente não pode deixar uma longe da outra. Então, vai ser feita uma grande parceria com a SEDUC. Em junho, mais ou menos, a gente vai lançar esse grande projeto. E o mais importante disso aí, a gente está utilizando a iniciativa privada, os parceiros, para poder fazer os grandes projetos. A gente tem feito isso aí, há um mês atrás a gente lançou em parceria com a Piracicabana. Sim, os displays em ônibus. Nossa, que iniciativa brilhante. São mais de 40 ônibus em 5 linhas diferentes, 10 pontos de ônibus. A gente tem desde o início do projeto, mais de 60 mil livros, entre livros, gibis e revistas, né, circulando pela cidade. Aí as pessoas estão lendo isso aí de graça. A gente está incentivando... A população aderiu? Muito. Muito, né? A gente incentiva a doação e não tem ninguém fiscalizando. A pessoa não é obrigada a colocar outro livro lá, mas ela coloca, ela busca, ou seja, ela tem já faz parte do cotidiano do santista, esse projeto Leia Santos, que é um grande sucesso. E a gente acredita que não é com o recurso Fonte 1, com o recurso do município, que a gente tem que fazer absolutamente tudo na cidade. Pelo contrário, o grande mantra do prefeito é fazer mais com menos. Sim. E se ele cobra demais a gente... É gestão responsável, né, de Exatamente. Recurso. Então a gente, assim como no verão, a temporada de verão inteira, a gente conseguiu uma parceria com o Convention Bureau, com grandes parceiros da cidade, de fora da cidade. A gente conseguiu realizar todos os eventos a custo zero para o município, com todas essas empresas aí acreditando aí que esses eventos são super importantes para o turismo e para o desenvolvimento econômico da cidade. Quando a gente fala em temporada de verão, a gente sabe que nós somos fortes na temporada de verão, mas não dá para a gente fazer turismo e cultura apenas na temporada de verão. A gente precisa pensar na promoção desses dois segmentos 12 meses por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Como que a iniciativa privada pode agregar ao poder público nesse sentido? Eu acho que ideias, né? Network. Eu acho que essa é o grande benefício de ter uma relação próxima entre o ente privado e o ente público. A ideia de criação de novos eventos, novos festivais, eventos de grande magnitude, é o que motiva um convention, o que motiva o empresário a investir, né? Porque a cadeia, o turismo, ele
trabalha, ele fomenta negócios em 52 setores de economia. Então, a gente estava falando de realidade socioeconômica. Existe uma discussão muito clara, e na verdade nem é uma discussão, já é um fato, o turismo dá voto. A gente tem grandes exemplos aqui na região de grandes candidatos que surgiram porque apostaram no turismo, em fazer com que a sua cidade tenha grande receptividade e aquilo dá visibilidade para ele. Então, a gente acredita muito que o turismo requer investimento de governo municipal, estadual e federal, porque as pessoas, voltando àquela história lá da experiência, né? As pessoas elas querem experimentar. Elas querem tirar uma foto hoje com a história de smartphones, Instagram e seja lá o que for, elas querem tirar uma foto de um jeito que ninguém nunca tirou. Elas querem estar naquele ponto mais distante que, nossa, aquilo é lindo, eu quero tirar aquela foto naquele momento, porque só eu tenho aquela foto. Então, se a gente não criar condições, estruturas, oportunidade para isso, a gente fica limitado. E a gente não pode reclamar que só tem turista no verão. Porque o turista, aquele turista que quer mais conforto, ele vai procurar outra sazonalidade para ele ver. Claro, claro. Se ele gosta do destino, ele vem a qualquer tempo. Justamente. Esse é outro grande desafio que a gente tem pela frente. O Birô já está negociando algum evento que não acontecia há anos aqui? Dá para você antecipar alguma coisa? Não, já. Toda a região se ressentiu muito da perda da Fitness Brasil, né? Então, já começamos o trabalho já de recuperação desse evento. Apesar de não depender exclusivamente da gente, mas a gente vai mostrar tudo aquilo que a gente se preparou nesse período em que a gente está sem ele. E estamos também com uma negociação com talvez o evento concorrente a ele. Então, se o Fitness não vier por algum motivo, o evento concorrente dele virá. Sentiu o recado aqui, viu? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Se você não quiser, tem quem queira. Pois é. É mais ou menos assim que deve funcionar. A gente gosta muito do Fitness, são mais de uma década aqui na região. Virou tradição, né? Virou tradição. Muitos empresários lamentam a perda desse ano, mas é uma decisão deles, né? A gente percebeu que eles quiseram testar um novo destino, né? Mas a gente acha que o nosso é o melhor de todos. E a gente vai continuar batendo nisso. Não só isso, como também a Aviesp. É um evento que não acontece aqui há mais de 10 anos, que na verdade é um encontro de profissionais do turismo do interior de São Paulo. E a gente está trabalhando forte para trazer final de 2018 ou de 2019. Entre outros, tem um evento internacional chamado INAC também, que estamos trabalhando nele. É um evento que traz aproximadamente 1.000 pessoas para a região, a maioria deles estrangeiros. Então, existem muitos trabalhos, a gente percebe que a gente vai ter bons números. A minha pergunta para você é, quando você vai conversar com esses organizadores e oferece, Cidade de Santos oferece a região da Costa da Mata Atlântica como o destino para que eles abriguem os seus eventos, como eles recebem? Qual é a principal queixa e qual é o principal elogio à região da Costa da Mata Atlântica? O principal elogio é o fato da região ser plana. Por incrível que pareça, isso é um diferencial, né? O fato de você conseguir fazer tudo a pé... A pé é maravilhoso. É excelente. Isso é um primeiro ponto. O segundo, por não estarmos muito... geograficamente falando, espalhados, facilita quem quiser fazer tudo andando, por exemplo. Então, você tem um hotel próximo ao centro de convenções, que está próximo de um restaurante, que está próximo da praia. Então, isso também é um outro ponto muito favorável. Ainda acham que nossa região não está preparada na capacidade hoteleira. Nossa, mas infelizmente. Os últimos 2 anos, independente da crise, o que mais abriu aqui em Santos, eu acho que foi hotel. Sem dúvida. Só que isso não foi divulgado. Não se tem essa imagem. Então, é um trabalho realmente que, assim, eu fiz uma pesquisa com o pessoal de Porto Seguro, que é um ícone do destino de varejo, né? Sim. E conversando com o pessoal de Porto Seguro, obviamente, mas eles estão envolvidos no turismo,
eles continuam falando da Ana Costa. Não, eu chego pela avenida, aquela avenida que sai do túnel, você pega na esquerda, chega na praia. Eu me lembro daquele hotel aqui e ali, mas a capacidade era pouca, a gente não tinha muito acesso. Eu falei, não, então, você está falando de algo de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Sim. A realidade é totalmente diferente. Então, volto a dizer, a base do trabalho, divulgação do destino. O que tem de pontos positivos, reconhecer quais são os nossos pontos falhos, mas o principal é divulgar, é mostrar realmente que a gente está preparado para receber o turista mais exigente, o turista de um dia, a gente está preparado para receber o turista corporativo, que é um dos nossos focos, uma das nossas bandeiras, o turismo esportivo, que a região tem essa peculiaridade, o turismo da terceira idade. O turismo ecológico, sem dúvida, ecológico, rural. O náutico. O turismo náutico é uma discussão que tem acontecido na região. Então, são N situações. Rafael, como é que você pode avaliar o uso dos equipamentos públicos destinados, dos espaços públicos destinados à cultura na nossa cidade? Santos é a maior cidade da Baixada Santista e por si só, ela é mais privilegiada se a gente for observar as outras cidades da região. Com relação ao uso, a população se apropriar desse espaço, como é que você sente isso? Olha, o santista, quem mora aqui na região tem que bater no peito e agradecer, ou seja, com muito orgulho falar. Santos tem 4 teatros municipais, acho que poucas capitais têm 4, acho que nenhuma cidade tem 4 teatros municipais que a gente tem, com condições de estar atendendo. E com características diferentes, cada um, né? Cada um com a sua vocação. E a gente tem pouquíssimas capitais, Santos tem. Nós temos 8 bibliotecas, que cada um com a sua vocação também. Tem uma biblioteca que é referência. A gente tem centros culturais. Temos cinemas, né? Temos cinemas, ou seja, a gente tem 2, um na Zona Noroeste, outro aqui vai estar vindo o 3º cinema municipal, ou seja, a gente tem cada um com a sua vocação também. Também. Então a gente consegue aí ter uma série de equipamentos e que sim, o santista e o público se apropriam daquele equipamento. Para você ter uma ideia, quando a gente vai fazer uma manutenção, tem que ficar 1 a 2 semanas parados, a gente recebe ouvidoria, as pessoas querem saber o que está acontecendo, o vereador liga, fala que foi reclamar, então a gente tem a resposta imediata E isso é muito bom, né? Porque quando a gente tem esse termômetro, a gente percebe que, de fato, quem vive aqui, ou quem passa, está a passeio, se sente acolhido pela cultura na cidade, né? Nossas galerias também, Nathalie, todos que estão nos vendo, ou seja, a galeria está lotada até o final do ano já. Todos os dias vão ter algumas exposições lá, não tem um dia da semana que não tem uma exposição. Os teatros é a mesma coisa, o teatro mudou um pouquinho a política do teatro agora, a gente está fazendo agendamento só trimestral, para quê? Para não acontecer isso aí. Para ter isso é um exemplo que aconteceu esse final de semana até. Antes não era trimestral, eu falei assim, olha, agora eu gostaria que tivesse 90 dias, porque de vez em quando pinta alguma coisa diferente. Sim. E a gente tem que estar preparado. Foi o que aconteceu agora com o Balé Russo. Após longos anos, aí, o Balé Russo volta para Santos aí, e vai ter esse final de semana no Municipal, ou no Coliseu, a apresentação do Balé Russo, porque se nós não tivéssemos agenda, não teríamos. Surgiu uma agenda, abriu uma agenda em São Paulo, a gente já puxou para cá, então a gente vai ter aí, em parceria com o nosso amigo Sandro Valente, com o Valente, né? O Balé Russo esse final de semana aqui, que está imperdível, né? E eu quero aproveitar também que vocês falaram sobre eventos que vão ter na cidade, né? Lembrar que a gente teve, após muitos anos, o Encontro dos Municípios na cidade, sim, é verdade. Que aconteceu. Sim. Que a gente conseguiu Recebemos o presidente da República. Grande parte dos presidenciáveis, né? Grande parte dos presidenciáveis candidatos à presidência da República e os grandes nomes da política, Os grandes nomes aqui. E a gente conseguiu tirar esse evento de Campos do Jordão. Campos do Jordão, ou seja, foi essa briga. E agora a gente vai ter na próxima semana os grandes festivais de dança vão acontecer na nossa cidade aqui. Então, a capital da dança vai ser Santos, a partir da próxima semana, que é com o Feed Fest, com o Passo de Arte. São 2 grandes festivais que vão estar acontecendo no Teatro Municipal. Inclusive, o Passo de Arte é a seletiva paulistana do estado de São Paulo para a nacional. Isso vai acontecer agora já na próxima semana. Não tem do que reclamar. A opção tem e a gente vai falar sobre estrutura e qualificação no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta em menos de 3 minutos. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Estão comigo hoje aqui no Bom Dia Baixada o secretário municipal de Cultura de Santos, Rafael Leal, e o presidente da Costa da Mata Atlântica Visitors Bureau, Leonardo Carvalho.
você pode interagir, ainda dá tempo, temos aí por volta de 10 minutinhos, pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo. Rafael, a gente falou do Rosinha Mastrangelo e eu queria saber como é que está a questão da reforma do Centro Cultural Patrícia Galvão. Poxa, acho que é um teatro. Eu sou apaixonado por esse teatro, né? O santista é apaixonado por esse teatro. O Centro Cultural é excelente. Agora, o teatro em si, ele é fantástico, né? Não tem um local que você sente que não seja confortável, a acústica é perfeita, é um local elogiado por diversos artistas a nível nacional. Então, é um local, a Boca de Cena, a Cochila, é um lugar maravilhoso, né? Só que o Centro Cultural, quando ele foi concebido, quando ele foi feito, projetado, ele foi feito para ser um centro cultural. Hoje ele é a sede da Secretaria Municipal de Cultura. Sim. Então lá funciona a sede administrativa. Nossa, eu fico lá junto com cerca de 150 servidores que ficamos lá no dia a dia trabalhando normalmente. E a gente trabalha dentro dos camarins. Isso acontece aí, estou falando isso há mais de 20 anos que estamos lá, que o secretário, a secretaria fica lá. E a gente sentiu que não dá mais, a gente quer ampliar o teatro, ampliar o atendimento ao público. E fazer dele o uso ao qual ele veio, né? Exatamente. E aí a gente chamou nada mais nada menos que o arquiteto Júlio Kaczynski, que é o responsável, que é o arquiteto, que ele está vivo ainda, dos 3 arquitetos, o único que está vivo, está com 80 anos, um pouquinho mais de 80 anos. A gente se reuniu com ele, a gente conseguiu recurso junto ao DAD, né? Acho que um dos últimos atos aí, a pedido do prefeito, né? Um dos últimos atos meu como secretário de turismo foi aprovar, junto ao Contur, o projeto, o recurso para fazer o novo projeto do Teatro Municipal. A gente já aprovou no COC também, no Governo do Estado, o recurso está liberado. A gente já emitiu ordem de serviço para o Júlio já está trabalhando, inclusive nós tivemos reunião com o Júlio, e a equipe inteira do Júlio já está com uma sala no Teatro Municipal projetando um novo teatro para o próximo ano. Então, esse ano a gente vai ter o projeto já pronto, com uma verba oriunda do recurso do Estado de São Paulo, né, do Governo do Estado de São Paulo, verba DAD. E a partir do próximo ano a gente vai ter precificado, vai ter o valor desse projeto, e a gente vai correr atrás. E o prefeito deixou claro que a gente não vai utilizar recursos do município para esse tipo de reforma. A gente vai buscar recurso com a União, ou com o Estado de São Paulo, ou, de novo, com a iniciativa privada. Que talvez seja o caminho mais célere, mais rápido, né, Rafael? Exatamente. Para ter mais celeridade, o caminho sempre você está utilizando os parceiros, né? Você consegue mais agilidade e mais qualidade também, né? Sem dúvida nenhuma. E agora a gente falou de qualidade. Vou pegar o seu gancho, Rafael, porque para a gente ser um destino turístico que o turista queira voltar, a gente precisa oferecer para ele qualidade no atendimento. E quando a gente fala de qualidade no atendimento, a gente fala de qualificação da mão de obra. Na tua visão, Leonardo, como é que a costa da Mata Atlântica, a região da Baixada Santista, está quando a gente fala de qualificação profissional? É uma questão que gera sempre muito ruído, porque existem as grandes redes, né, da hotelaria, que dentro da sua filosofia já existe um programa de qualificação muito forte. Os programas de treinamento são semanais para toda a sua cadeia de serviços. Em contrapartida, a gente tem um empresário local que não tem o mesmo aporte financeiro para conseguir fazer esse investimento em sua mão de obra. Existe o sindicato, por exemplo, alguns sindicatos que fazem esse trabalho de qualificação de mão de obra, que, na minha opinião, deveriam ser um pouco mais... atuantes. Não digo atuantes também, eu diria que deveria-se usar esses recursos, que já está pronto, já existe um treinamento preparado. Eu acho que o empresário também devia buscar no mercado o profissional que já está qualificado, sim, ou em vias de qualificação. Acho que o primeiro ponto, acho que cabe o empresário buscar que a sua mão de obra seja qualificada. Ele tem que exigir, de certa forma, uma qualificação. Se o profissional não estiver interessado nessa qualificação, eu acho que ele tem que procurar um rodízio da sua mão de obra. Fora isso, tem os prestadores autônomos, por exemplo, taxista. Né? Então, a gente procura estar muito próximo deles, a gente vai começar a conversar também com... Que, aliás, é uma categoria que leva e traz o turista para todos os pontos da nossa região e que, muitas vezes, não tem a qualificação, por exemplo, do inglês. Justamente.
Justamente. É um ponto realmente de discussão, porque eles sabem disso, né? Vira um grande bate-papo, você chega, você vai usar um serviço daqui e ali, você pergunta, onde que eu vou jantar, almoçar? Sim. O que tem para fazer na cidade hoje? A gente realmente tem que buscar e a gente adoraria receber sugestões, né? Eles poderiam ser grandes fomentadores do turismo e da cultura, sendo eles porta-vozes, Lógico. né? E aí tem um ponto que a gente deve discutir, que é de que maneira eles poderiam ser beneficiados com isso. Sim, uma troca. Né? Então, a gente aceitaria e aceita qualquer sugestão que venha, porque a gente tem uma noção, mas a gente não sabe o dia a dia do taxista como é que é. Sim. A gente sabe da insegurança, a gente sabe do risco. Então, de repente, para ele é um momento de... Talvez, eu vou ter algo a mais para ter que fazer. Então, a gente gostaria de discutir, o Convention Bureau está aberto para receber algum tipo de opinião e sugestão. O Sindicato dos Taxistas que nos assiste está aí com o convite feito pelo Costa da Mata Atlântica Visitors Bureau, porque eu acredito que possa ser uma parceria bastante interessante para a promoção do turismo e para uma via de troca mesmo de qualificação da categoria. Rafael, como é que está a questão do Fundo de Assistência à Cultura, que também era uma das suas metas ao assumirem aí a Secretaria de Cultura? Eu digo que é a maior meta, né? Acho que a formação cultural é o meu objetivo aqui. Acho que eu estou aqui, não vou passar em branco nisso aí, quero ser cobrado por isso, porque eu acho que a grande saída para absolutamente tudo é a formação cultural. A gente dá acesso à cultura às pessoas. Vou dar só um exemplo aqui. Na semana passada, na sexta-feira, eu subi a serra e fui no Sesc Pompeia, no lançamento da Fedra, que é uma peça de São Paulo, um clássico, né? Do teatro grego, que foi lançado em São Paulo. E o protagonista da peça é um aluno da IAC, que é a nossa escola de arte cênica do município. É um menino um jovem que iniciou com 15 anos com a gente, na escola municipal, uma escola que o aluno não paga nada para essa aula, uma escola que a gente custeia, né? Que é sobre coordenação da Renata Zanetta. Sim. E o menino começou com 15 anos, hoje ele tem 18, ele está formado na IAC já. E ele conseguiu está conseguindo aos poucos, através da arte, tirar a família dele numa situação difícil. Ele estava morando numa situação difícil, hoje ele está na capital trabalhando. Ele é um protagonista também do filme Sócrates e através da cultura. É só um exemplo de tantos outros que a gente está podendo dar. Ou seja, a gente já formou mais de quase 80 crianças, já jovens, na Escola de Arte Cênica. Então, formação é a grande saída para isso aí. O Faculte, que você perguntou, ele já foi finalizado já o sétimo Faculte. Nós chamamos aí mais de centenas de inscrições já um pouquinho menos de 200 inscrições para o Faculte desse ano, né? Sétimo Faculte. Está crescendo, né? Está crescendo. E muito, né? E eu vou falar aqui, não posso falar ainda o valor ainda, mas a novidade que eu posso falar para vocês é que a gente vai ampliar o Faculte próximo ano. Então, próximo ano o recurso vai ser maior. Olha que bom. A gente já conseguiu aumentar nesse governo 115% o Faculte. A gente vai ampliar ainda mais, porque o prefeito, esse governo, acredita na formação com a grande saída. E estamos aí junto com a Câmara Municipal, com alguns vereadores, já conversando, dialogando, e com a classe cultural, para a gente fazer o Promify, que tem no esporte, mas da cultura, que seria o Promicult. A gente está discutindo isso aí, já estamos conversando com diversos artistas, com os vereadores, e a gente vai conseguir aí, vamos tentar, isso não é uma promessa ainda, mas a gente vai tentar para o próximo ano já, iniciar o ano com esse Promicult, né, que a princípio terá esse nome, e a gente vai conseguir colocar na cultura, na cidade, na região, R$1,5 milhão através de incentivos. Que bom, isso certamente vai movimentar a região como um todo. Rafael, muito obrigado pela tua participação, sempre muito bom tê-lo aqui na bancada, falando de cultura, falando de turismo, porque eu acho que a gente não pode falar de uma coisa sem falar da outra. E parabéns pelo teu trabalho, mesmo que em pouco tempo você já tem mostrado ao que veio, e eu te desejo mesmo muito sucesso, porque eu acredito que através da cultura a gente muda, assim como através do esporte, a gente muda e tira da rua crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. Verdade, Nathalie. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Do lado do Leonardo, meu amigo. Desejo um grande sucesso para ele. Eu tenho certeza que ele vai ser exitoso nessa tarefa dele. É muito importante. Ele é um empresário, um empreendedor, ele entende turismo como um instrumento de desenvolvimento econômico.
da importância do turismo, assim como o Alex também entendia. Então, mas turismo é complicado, é uma corrida de obstáculos e de revezamento, né? Exato. As duas coisas. Então, agora passaram o bastão para o Leonardo, ele vai ser exitoso. Gente, porta está aberta na secretaria, a gente está sempre à disposição. A gente está nos eventos, a gente está nos lugares, nos equipamentos, a gente está visitando, a gente está aqui fazer o melhor pela cidade. Leonardo, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Sucesso nesses 2 anos. Os desafios são muitos, mas como disse o Rafael, você conhece o segmento, você está neste segmento há muito tempo e acredita, sobretudo, que o turismo pode ser, de fato, uma ferramenta de transformação. Que você tenha êxito e consiga criar a união, que é o que eu acho que tanto falta para que a gente tire do papel o selo metropolitano. Pois é, muito obrigado pelo convite, obrigado pela Santa Cecília TV. O trabalho é justamente isso, tudo isso que a gente discutiu aqui, o selo metropolitano é fundamental para a gente, a união mais ainda. Então, nosso trabalho começou agora, fica o convite para que vocês acessem a página do Convention Bureau na internet. A gente aceita sugestões, é um começo de trabalho e a gente tem 2 anos pela frente. Obrigado, Rafael, pelas suas palavras. Realmente são muitos anos que a gente já se conhece e eu tenho certeza que nosso trabalho só vai ficar um pouco mais facilitado graças aos amigos que estão nos apoiando. Sem dúvida nenhuma. A gente não faz nada sozinho nessa vida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você também pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.